Olá, gente, boa noite. Já vai ser noite nessa essa hora que a gente começa que vocês assistirem isso. Eu deixei gravar essa live aqui hoje porque durante o dia inteiro eu vou ter algumas coisas para fazer e eu não vou conseguir voltar a tempo de estar às 9 da noite aqui. Então, já vou deixar gravado. Vamos iniciar hoje o capítulo 21 de Êxodo e vamos fazer a nossa oração. Jesus Cristo, obrigada, Pai, por tudo que envolve o seu nome, tudo que envolve a sua história, tudo que envolve o Senhor a nos ensinar as coisas, tudo que envolve a nossa redenção, o nosso renascimento, como o Senhor funciona, como o sistema que o Senhor criou de redenção funciona, meu Deus. E a gente está lendo isso agora. Então, obrigada. Obrigada pelo Senhor nos dar essa permissão, nos dar esse privilégio de poder ler a sua palavra e chamá-la de nossa também. Obrigada, meu Deus, por ter enviado o seu filho. Obrigada, Jesus, por nos servir dessa forma. O Senhor veio para poder servir ao seu Pai. O Senhor veio para poder servir, meu Deus. E aprendemos tanto contigo. Aprendemos cada vez que lemos mais de ti, Jesus. Hoje que o Senhor nos revele na nossa leitura todas as coisas que o Espírito Santo está preparado para nos revelar, que o Senhor me use como canal, nos use como canal na nossa vida, no nosso dia a dia, que seja sempre para a honra e a glória do Senhor, para aquilo que o Senhor nos transforma, da forma com que o Senhor nos transforma. Jesus, obrigada. Que o Senhor nos livre de todas as distrações, que o Senhor nos proteja, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, hoje a gente vai ler o capítulo 21, que é o início, vamos falar, assim, em aspas não, porque na verdade é o início barra, como é que eu vou explicar isso? É o início das leis e dessas regras que a gente vai começar a ouvir bastante, o início daquilo que o Senhor está estabelecendo como leis, né? Aqui, lembra que eu falei para vocês que mandamento é uma coisa, leis é outra, e que tem pessoas que cumprem essa lei, pessoas que não cumprem essa lei. Bom, os judeus eles sempre tiveram mais de 600, eu já falei aqui para vocês, né? Não é somente algumas leis. Mandamento é uma coisa, lei é outra. Então, o que a gente está falando aqui agora é como Deus estava tratando com eles das leis daquela época. Você que tem bastante rebanhos, você que cuida da casa, você que da casa não, né? Do lugar onde eles estiverem, vocês que estão servindo ao próximo, você que. Então, obviamente que as coisas hoje mudaram, então a gente vai ler coisas aqui que a gente fala, nossa, mas como assim, gente? Se o boi fizer isso, ou se né, isso acontecer, né? E a gente vai entender que é para aquela época, né? A gente aprende lendo a Bíblia toda, mas existem partes, como a gente sempre fala aqui da dispensação, né? Do período em que eles estão vivendo aquilo e tudo mais. E então aqui a gente vai ver hoje o que Deus deixou especificamente para eles, ok? Então a gente vai iniciar no capítulo 21. São essas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com você. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo meu senhor, a minha mulher, os meus filhos, eu não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Furar a sua orelha seria no sentido de colocar mesmo uma tag, né, de propriedade, ok? Furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor que ela escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros. Por isso, seria deslealdade para com ela. Se o seu senhor a escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Deixa eu parar aqui rapidinho. Então, vocês estão vendo assim que
o servir, né? Está falando do servir especificamente. Vá no dicionário ver o que significa a palavra escravo especificamente. É óbvio que a primeira coisa que vem na nossa mente são os escravos né, que apanharam, que sofreram bastante nas mãos. Enfim, não vou entrar muito nesse assunto, mas sabemos da crueldade em que nós temos na nossa mente, né, o que a gente lembra do que era o ser escravo, não tanto tempo atrás. Então, há uma forma da gente ler isso aqui sem a gente, né, colocar do nosso modo, do nosso jeito, e entender que Deus ele está dando para eles ali algo que existe no momento, algo que existe ali para eles, né, e que Deus está dando as condições. Então, se você for comprado, se você hebreu for comprado, você servirá por 6 anos. Esses 6 anos, tudo que você tiver que fazer. Por que que a pessoa foi comprada por escravo? Por que que. Isso são coisas que naquela época existia. Vocês lembram muito bem quando José era o governador do Egito, ele estava ali sendo governador lindamente belo. Aí acaba que, né, a fome chega, chegaram os hebreus e disseram: Nós não temos mais comida. Eu vou me entregar a ti como servo, como escravo, como servo. Então você podia pagar suas dívidas e pagar, né, ter comida e tudo mais. Você podia usar isso, assim como os filhos e filhas. Mas Deus está deixando aqui para eles entenderem que se o homem vender a sua filha como escrava, não será liberta como os homens. Deus não está desprotegendo. Deus está colocando condições para que isso possa funcionar. E funcionar bem, funcionar da forma dele. Então, Deus está dizendo que, olha, se isso acontecer, se aquilo acontecer. Então, naquela época, se você não tinha dinheiro, naquela época, se você, por algum motivo, foi comprado, se você quisesse servir, né, de alguma forma. E por que que Deus sempre fala assim, o escravo que tem que obedecer ao seu mestre, ao seu senhor, e a gente fala assim, nossa, mas a gente não está pensando com a cabeça de lá e como era vivida aquela época, a gente não está. E sem lembrar, e sem esquecer também, que Jesus veio para servir ao Senhor, Deus. Quantas vezes ele falou que ele veio para servir? Quantas vezes ele falou que ele, como servo, ele tinha poder para curar, ele tinha poder para fazer isso tudo, mas porque o Espírito Santo habitava nele. O Espírito Santo de Deus, obviamente, o Espírito Santo habitava nele e ele fazia o que Deus mandava. Ele fazia o que o Espírito Santo o mandava. O empoderamento, digamos assim, né, de Cristo veio no Espírito Santo. Então, isso é lindo Deus mostrando pra gente. Tanto que quando Cristo vai para os 40 dias e 40 noites no deserto, quando ele é tentado, né, a força dele vem do Espírito Santo, porque ele veio como homem especificamente, né? Então ele veio para servir, e ele veio servindo a Deus, né? Quando ele lavou os pés dos apóstolos, e Pedro falou, mestre, eu é que deveria estar lavando os seus pés. Ele falou, se eu não fizer isso, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não vai fazer parte do reino, você não vai fazer parte do momento. E ele falou assim, não, então me lava tudo, lava o pé, lava a cabeça, lava tudo. Por quê? Porque ele veio para servir a Deus. Deus deu uma missão para ele e falou: você vai lá e você vai fazer isso, e você vai morrer por eles, e nanana. Então veio a servir. E Jesus, ele foi o escravo, servo perfeito. Tudo que Deus mandava, inclusive quando ele no jardim, né, no Getsemane, ele pediu para Deus para livrá-lo daquela taça, né, daquele momento. Se houvesse uma outra forma, Deus não respondeu, ele entendeu. A missão dele era aquela, servir a Deus, era aquilo ali mesmo. Então, a gente consegue entender que Deus está colocando aqui condições para a existência desses servos, né, desses escravos. Não é para que a gente olhe isso aqui e diga, gente, mas como assim? Isso aqui existia naquela época. Deus só está dando a eles a possibilidade deles serem regras para aquilo funcionar de forma justa. Então, se ela não agradar o seu Senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não gostou, volte. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Então, Deus está mostrando ali que existe um sistema que vai ter regras e ordens, mas que ele está olhando por todos. Deus não está dizendo se os hebreus, ele acabou de tirar os hebreus de uma escravidão forçada, né, no Egito. Acabou de tirar eles de lá. Então, Deus está colocando regras e ordens para que as pessoas que forem servir, né, os que forem comprados, os que forem pagar alguma coisa, né, alguma dívida, alguma coisa com os filhos ou com a si próprio,
que de forma haja uma regra, que de forma haja algo justo e equilibrado. Por isso que ele fala, vocês vão servir por 6 anos. O 7º ano tem que ser libertado. E se você veio solteiro, você vai embora solteiro. Então Deus não está ali, olha, se teve isso, teve aquilo, se você fez, né, se a sua vida é isso, o papel de servo vai ser por 6 anos. Então ele está dando aqui as outras regras. Se você tiver filho, se você é isso, se você é aquilo, mas sempre dando o que é de um, o que é de outro, né? O que é do Senhor para ser servido e o que é o servo para servir, ok? Se o Senhor tomar uma segunda mulher, se o Senhor do servo, né? Não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhes garantir essas 3 coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Quem ferir um homem vindo a matá-lo, terá que ser executado. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Mas se alguém tiver isso aqui é importante a gente ver, porque a gente vai entender mais lá na frente, tá? Então, se não foi intencional a morte, né? Deus designou um lugar para que eles pudessem fugir. Mas se alguém tiver planejado matar o outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e o mate. Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. Então, às vezes a pessoa olha assim, meu Deus, mas Deus, né, executa todo... Mas e a pessoa que foi sequestrada, e o pai que apanhou, e a mãe que apanhou? Então, naquela época, a gente precisa entender que Deus sempre, isso a gente vai ver no Novo Testamento, a gente vai ver no Antigo Testamento, a gente vai ver no meio, a gente vai ver no começo, no meio, no fim, que Deus, ele sempre dá um lado da moeda e dá o outro lado da moeda. Deus sempre vai falar, faça isso, 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 isso. Aí antes do ser humano nosso, com a nossa mente limitada, né, querendo julgar o que Deus fala, a gente fala, gente, mas... Aí logo na vírgula, ou então no ponto, no próximo versículo, Deus está dizendo, mas, se tanto. Então, Deus está mostrando os dois lados das coisas, e Ele está dando regras aqui, é para nós, seres humanos. E o ser humano, ele é esquisito, o ser humano, ele é complicado, o ser humano ele é problemático, o ser humano, né? A gente nunca sabe quem é ser humano, a gente nunca sabe. Então, Deus está colocando aqui regras e leis, né? Vamos falar a palavra correta que seriam leis. Deus está dando as leis para que essas pessoas, né? Que tanto a quem abusou e quem foi abusado, quem sofreu, quem foi sofredor, quem foi que fez sofrer, quem foi sofredor, Deus está colocando aqui para na mesma justiça. Então, se 2 homens, né? Se um bateu, se o outro isso, se o outro aquilo. Então, ele começa agora falando: quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Nossa, mas vai ter que ser executado. Bom, até hoje em dia, se você for, existem alguns, né, países, alguns lugares do Oriente Médio que se você roubar, até hoje eles cortam a sua mão. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, você é executado, né? Os árabes mantiveram, aliás, eles têm essas leis até hoje, né? Então não é para a gente falar de Deus, não é para a gente falar, gente, mas Deus, não sei o quê, né? Veja bem, ele está criando isso para o ser humano, que é falho e que isso aqui ajudaria, né? Então ele está colocando regras ali, leis, para que possam ser tanto para proteger, né? Quanto para executar, não executar da morte especificamente, mas para ser executadas leis e que as pessoas saibam. Porque a lei, ela não serve para nos proteger somente, né? Quer dizer, a lei ela não serve para nos condenar somente. Ela serve para nos proteger de algo que o ser humano começou a fazer. Não tinha lei. Né? Não tinha. Só tinha lá atrás um mandamento. Só tinha em Gênesis um mandamento, não tinha lei. Primeiro mandamento: não comer do fruto desta árvore. Pois no dia em que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês certamente morrerão. Esse era só tinha isso. Então, quando vieram, né, as pessoas e o ser humano, e aí foram crescendo as nações e povos, e não sei o que, não sei o que, e as coisas começaram a acontecer. Bater no outro, matar o pai, matar a mãe.
Então, Deus não está tirando do nada, você amaldiçoa o seu pai. Isso aqui é porque a gente está falando de anos e anos e anos em que isso aqui já pode ter existido, já pôde ter existido, e que isso aqui Deus está colocando, olha, é isso aqui, agora vão ter consequências para as suas atitudes. Se dois homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e o outro não morrer, mas cair de cama, aquele que o feriu será absolvido, ou seja, se não matar, né? Se o outro se levantar e caminhar com o auxílio de uma bengala, todavia, ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que perdeu, este perdeu, e responsabilizar-se por sua completa recuperação, né? E é lindo ver, porque isso aqui significa, isso aqui até hoje funciona. Então, de onde vieram essas leis? De onde veio, pode ter certeza que veio da Bíblia, não foi um homem que inventou, não. Não foi o homem que criou, não. Isso aqui a gente pode estar vendo, que quando é um crime, né? Um doloso, culposo, ou, né, você arcar com as consequências, você arcar com as contas médicas, você arcar. Isso tudo funciona para a ordem. Isso tudo funciona para que seja, obviamente, né, dada uma justiça para quem sofreu e quem fez o outro sofrer. Então, aqui, esse aqui será absolvido, mas se o outro se levantar com o auxílio de uma bengala, ou seja, se tiver sequelas, se acontecer alguma coisa com ele, né, o homem terá que se responsabilizar completamente pela sua recuperação. Se alguém ferir o seu escravo ou escrava com um pedaço de pau, e como resultado o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é a sua propriedade. Isso aqui causa muita discórdia, isso aqui causa muitas coisas, mas a gente não está entendendo que não é Deus o responsável pelo escravo sofrer, é o homem. O homem que é maldoso, o homem é que tem o coração, né? Então as pessoas às vezes falam assim: nossa, mas olha que Deus não está fazendo nada. Deus não fez o escravo sofrer por 1 ou 2 dias. Deus não fez o outro homem bater no outro homem de punho ou com alguma coisa na mão. Deus não fez a criança, o adulto ou alguém bater nos pais. Isso não é coisa de Deus. Deus está colocando regra para aquilo que o ser humano tem, falta dele, né? Quando, obviamente, as pessoas não têm ele no coração. Então ele está dando, não culpem Deus, não responsabilizem Deus, e não pensem, nossa, mas aí Deus está dizendo que Deus está colocando leis para que quando o homem, ele já sabe do futuro, ele sabe de tudo que vai acontecer, ele sabe a maldade do coração do homem, ele sabe da maldade, ele fala isso lá na frente, né? Do que o coração, ele é corrompido, corrompido não, que não confia no seu coração. Então ele está dando isso aqui para que as pessoas possam ter leis e que a gente não o julgue. Não é para falar de Deus, é tipo, nossa, mas nossa, e aí não foi Deus que puniu, como é que fala? Que feriu o escravo, né? Foi o ser humano. Então, no início, você vai ver lá, por exemplo, Davi, você vai ver é, Salomão, você vai ver reis que tiveram escravos, tiveram e tratavam eles bem, não tiveram, não tinham. Então, não é Deus que está dizendo que um escravo tem que, né, sobreviver ou não. Naquela época, entenda, Deus estava pondo regras para aquilo que o ser humano fazia, ok? Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela dar à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se alguém, e olha, veja bem, Deus está dizendo aqui uma coisa que Cristo, lá na frente, ele diz: Eu não vim para alterar a lei, mas eu vim para cumpri-la, né? E ele fala também que ele diz que ele veio, ele aperfeiçoa a lei, as leis. Então, quando você, os mandamentos, desculpa, quando você vê isso tudo aqui, quando Jesus fala que você ama o próximo como a ti mesmo, você entende isso aqui. E tem um versículo que Jesus fala, né? Você ouviu lá na frente, lá atrás, olho por olho, dente por dente, que é tudo isso aqui que a gente está vendo aqui nesse momento. Mas eu lhes digo, então Deus aperfeiçoou aquilo ali no que ele é. O que ele é? Amor. E foi isso que o Cristo fez. Porque se você lê isso aqui, aí você fala, nossa, mas meu Deus, dente, olha que coisa horrorosa Deus está dizendo. Você tem que ler tudo que Deus fez, começo ao fim. Você nasceu com a Bíblia pronta já, né? Deus não está escrevendo enquanto você está vivo. Então, o que acontece? Deus está colocando aqui leis e regras, ele está falando, leia tudo para depois você saber, né? E nessa época era necessário que fosse assim.
até que Cristo viesse. Cristo veio, aperfeiçoou tudo e colocou o quê? O amor dentro de todas as leis, dentro de todos os mandamentos, para a gente poder viver com o que ele é, que é amor, né? Se alguém ferir o seu escravo ou escrava no olho e o cegar, terá que libertar o escravo como compensação pelo olho, protegendo o escravo nesse momento. Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá que libertar o seu escravo como compensação pelo dente. Então Deus está aqui ele é abominado, ele abomina a agressão, né? Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se todavia o boi costumava chifrar e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Caso, porém, lhe pedirem um pagamento, poderá resgatar a sua vida pagando o que for exigido, né? Como é que fala? Você paga, por exemplo, a pessoa vai presa, ela paga ali, ela é solta, eu esqueci o nome dessa palavra especificamente. Essa sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Por que ele está falando do menino ou uma menina? Porque lá na frente ele falou um homem e uma mulher. Então ele está incluindo o menino e uma menina, né? Mais jovens. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir mão ou deixar aberta uma cisterna, não tendo cuidado de tampá-la, e um jumento ou um boi nela cair, o dono da cisterna terá que pagar o prejuízo indenizando o dono do animal, e ficará com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi de outro e o matar, venderão o boi vivo e os dividirão em partes iguais, tanto o valor quanto o animal morto. Contudo, se o boi costumava chifrar e o dono não o manteve preso, ele terá que pagar boi por boi e ficará com o que morreu, com o que morreu. Enfim, finalizamos aqui a do Êxodo 21, a gente vai ler amanhã, se Deus quiser, Êxodo 22. E eu espero que tenha aberto um pouco a mente, né, das pessoas, porque eu tive uma pessoa não muito tempo atrás, acho que um mês atrás, falando assim, mas olha o que Deus fala sobre escravos, né? E que engraçado, porque eu li a passagem, falei com uma pessoa específica sobre, né, a passagem que eu tinha lido, mas Deus não tinha me revelado como ele revelou aqui agora, especificamente, no sentido de que a maldade está no homem, não em Deus. Deus está colocando só a lei para poder, né, justamente amparar aquele e aquele e aquele e aquele. Então, eu já vou falar com a pessoa sobre isso, porque não tinha sido me revelado ainda. Enfim, é isso. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, Senhor, por essa live maravilhosa. Obrigada por nos mostrar a sua lei. Obrigada por nos mostrar que Cristo foi o seu servo, que por isso somos redimidos e salvos. Obrigada, Jesus. É isso. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Qualquer coisa podem mandar mensagem.